sertão. Olá pessoal, boa noite. Só compartilhando aqui pra gente começar aqui. Tô tentando achar aqui o grupo. Opa. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, meu bem. Vamos só compartilhando, esperar o pessoal chegar pra gente bater aqui um papo aqui sobre os acontecimentos, muito importante pra gente ver aí, né? E eu venho lá do sertão. Tô com essa música na cabeça, ó. Da Juliette. Marcinho Rica, boa noite, meu irmão. Boa noite pra você. Diretamente de São Paulo. Amigo, um abraço pra você também. Olha aí a galera de São Paulo aqui marcando presença aqui, viu? Coisa boa. Viu como a gente vai longe, viu? E a gente vai comentar aí o acontecido que houve aqui no nosso Maranguape, né? Aí a gente vai pautar umas coisas que eu acho que é necessário que a gente possa entender, até pra gente poder evitar futuras, né? Mas tô compartilhando aqui pra gente começar aqui. Mais um aqui. Cadê o Farley? Nosso amigo Farley Castro já deve aparecer. Farley Castro essa semana aí andou repercutindo muito com o Farley Castro nos bairros, né? Então vamos só mais um grupo aqui pra gente iniciarmos aqui. Então... E cadê tu, rapaz? Então vamos nós, né, pessoal? Uma boa noite. Opa, o Edson Vasconcelos chegou. Boa noite, meu amigo, para você também, né? Então a gente vai aqui iniciarmos aqui. Eu vi o Santiago lá na ponta. O Santiago tá chegando aí. Que bom, pessoal. Tá todo mundo vindo aí. Então a gente vai começar aqui, né? Uma boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma nova live. Eu me chamo Suderland Castro, aqui dessa cidade linda que de ontem para hoje, devido a fortes chuvas, infelizmente tivemos problemas que acarretou aí de destruição, que desabrigou famílias, mas a gente vai entender um pouco mais disso e sobre umas coisas aí, né, que a gente precisa pautar sobre todo esse acontecimento, né, para ser exato, né? Então, deixa eu começar logo falando um acontecido. Pessoal, houve um tempo, né, precisamente 47 anos atrás, o Maranguape passou por algo muito parecido e de proporções até maiores. E interessante que essa mensagem eu recebi esse ano, no dia 29. Aí eu fui atrás dela, né, e printei para poder falar aqui para vocês, ó. Se referindo ao dia 29. Hoje, 29 de abril de 2021, completa 47 anos de uma tragédia que aconteceu em Maranguape. Em uma segunda-feira do dia 29 de abril de 1974. Por volta das 14 horas, começou um deslizamento de terra na nossa serra. Esse deslizamento destruiu casas, estradas, pontes, aterrou o rio e deixou muitas pessoas desabrigadas. Nesse deslizamento, morreram 13 pessoas soterradas que nunca foram encontradas. Apenas um braço e uma perna, né, de pessoas foram encontradas nos locais diferentes. O braço foi encontrado aonde? Chama de escorrego, no bairro da Guabiraba, e a perna na ponte
do Silva no bairro da Pirapora. E 47 anos depois, a ferida da mata ainda aparece, faz aquelas pessoas que vivenciaram e perderam parentes e amigos lembrarem daquela tragédia. Então, quando eu recebi isso aqui, aí incrível que esse ano a gente teve algo, mas graças a Deus não com a mesma quantidade de mortes que houve em 1974, no dia 29 de abril. Boa noite aí, Santiago chegando aí, viu? Estamos aqui no Marizeira assistindo. Opa, obrigado, irmão. Então vamos aí, pessoal. Vocês viram que eu li que isso aconteceu no dia 29 de abril de 1974. Agora nós vamos falar algo muito sério sobre esse deslizamento que houve nesse período. Maranguape é uma serra e aqui os nossos terrenos são muito argilosos, tem arisco, pissarra, e com muitas chuvas realmente fica muito difícil deles conter essa situação. Então, se isso aconteceu em 74, nós somos uma serra muito próximo ao mar, por isso que é chamada Serra Atlântica. Então nós tivemos essa catástrofe, né, essa calamidade em 74. Notem que desde aquela época para cá não há de fato um trabalho de acompanhamento, de monitorar, de infraestrutura, né, para que a gente não tivesse esse problema. A gente viu que em 74, em Maranguape, teve essa quantidade de 13 pessoas mortas por esse deslizamento, a palavra está enganchando que só, peço até perdão. E aí de lá para cá, a gente não viu sendo feito infraestruturas e Maranguape foi crescendo de forma meio desorganizada, né? Naquela época o município não era tão grande, havia uma certa popularidade em relação a Maranguape por ser na época um município industrial, porque nós ainda tinha Maracanaú, então toda a atenção foi voltada quando houve essa tragédia em 74. Porém, pessoal, o que a gente nota é que quando Maranguape, né, perdeu Maracanaú, e mesmo na época que tinha Maracanaú, não houve investimento de infraestrutura. Então a gente ainda tem córregos abertos, canais quebrados, as casas são feitas de forma irregular, em lugares que não era para ser. Não há realmente um acompanhamento da Defesa Civil, a Secretaria do Meio Ambiente olhando áreas possivelmente desmatadas. Essa questão também da falta de um corpo de bombeiro no município, um município desse com uma quantidade de pessoas dessa, um município tão antigo, você vê que não tem. E aí, 47 anos depois, nós tivemos algo muito parecido, mas graças a Deus, sim, né? Vítimas fatais. O que eu tenho a dizer a respeito disso aqui, né? É que de 74 para cá, nenhum prefeito levou a sério em cuidar, em ter uma infraestrutura na cidade para a gente realmente, né? Eu sei que a catástrofe natural, as calamidades, né, elas acontecem de forma às vezes mais forte, como é o caso da chuva, mas existe você se prevenir. Em Maranguape nunca de lá para cá teve isso. Então, quando chegou madrugada, as pessoas estavam postando vídeos, fotos de casas alagadas, pessoas perdendo as coisas, né, o rio transbordando, canais transbordando, ruas alagadas, tudo isso. Maranguape realmente tem uma dificuldade muito grande em investir em infraestrutura e não tem saneamento básico também na cidade. Então, diante de todos esses fatos, a gente nota que realmente só depois que tem uma tragédia dessa é que os órgãos públicos começam a se mobilizar. Que não era para ser, era para se antecipar a relação nisso. Por incrível que pareça, tivemos aí um acontecimento também de uma academia, o teto que ela caiu, e as pessoas estavam até falando, foi muita conversa de quem era o culpado, vão culpar o prefeito, vão culpar o dono da academia, mas é quem realmente? Pessoal, prédios bem antigos, né, e não só de academia, comércio, qualquer coisa que seja do tipo, sempre tem que ter vistoria dos órgãos públicos, defesa civil, se for o caso, corpo de bombeiro, para depois dessa análise, né, comunicar o proprietário ou locatário para que ele possa tomar as providências para que não aconteça. Por sorte, não tinha ninguém exercitando na academia e
caiu e não afetou tragicamente ninguém. Mas as coisas só acontecem depois aqui no Maranguape, né? Só vão fazer depois que acontece aqui uma coisa errada. E aí você vê que o aproveita, né? A relação de aproveitar certas coisas, né? O chamado oportunismo, que é uma coisa que eu não gosto e abomino, é que o prefeito, né? Foi lá ver, tudo bem, é parte do serviço dele, mas, cara, tinha necessidade daquelas quantidade de fotos. Aquela foto mostrando que tava lá. Assim, é querer, sei lá, é a minha opinião. Um momento impropriado, não apropriado de você estar lá, né? Aquela dor das pessoas e você tirar uma casquinha para mostrar. O prefeito chegou lá, tira foto. Não. E ainda mais, boa noite, Fale Castro, acaba de chegar, Fale. Hoje nós estamos falando aqui sobre essa questão do que aconteceu em Maranguape. E aí, teve uma live, um vídeo que me mandaram, eu achei muito interessante, e o prefeito estava falando da ajuda que precisava, e aí ele colocou lá que queria um Pix, que ele ia arrecadar dinheiro para poder fazer isso. Cara, sendo bem sincero, prefeito, cadê o decoro? Não há necessidade do senhor fazer isso pedindo. O senhor poderia pedir para a primeira-dama ou alguém, algo do tipo, mas o senhor, como prefeito, não. Porque existe na nossa lei uma situação chamada estado de calamidade, que o senhor pode fazer ações, né, rapidamente para atender as pessoas que são diretamente afetadas por circunstâncias assim. E é previsto em lei, está em lei. Você pode baixar decreto, e aí o senhor pode, em dinheiro, reestruturar lugares destruídos por fenômenos naturais, no caso das chuvas, enchentes, e com recurso, dinheiro, ajudar as pessoas que realmente necessitam. Eu não sei se o senhor é informado disso, ou se o senhor acha que nós não estamos tão atenados na lei. Aquela situação do senhor pedir a doação diretamente, que não era para o senhor, é uma coisa nobre, mas o senhor poderia fazer isso por terceiros, pedir alguém para fazer isso, em nome da prefeitura, mas o senhor vinha ainda solicitar que há um Pix para colocar, dá-me a entender que o senhor não quer usar o dinheiro do recurso público, num estado de calamidade, para atender a população. E olha, porque eu fui me informar com pessoas do direito para poder ter uma noção exata. Uma coisa que eu acho que cada vez mais o prefeito ele não se engrandece em certas situações, porque ele busca muito mais ter likes, curtidas, compartilhamento, e algo que poderia fazer sem necessidade de estar se expondo outras pessoas ou sofrimento de outras pessoas. Porque podemos definir como estado de calamidade pública uma situação anormal provocada por desastre, né, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público, do ente atingido. Uma calamidade pode ter origem em fenômenos naturais, quando ocorre grandes desgraças, infelicidades e futuro nas comunidades, se utiliza o termo de calamidade pública. Os governos nacionais, neste caso, atualmente possuem mecanismos para salvaguardar as populações atingidas. Estes são chamados normalmente de defesa civil, que é executado por voluntários profissionais voltados a auxiliar os atingidos pela calamidade. O Fale está dizendo que a lei do estado de calamidade segue, mas não. Maranguape tem uma prefeitura ou tem uma associação no lugar? Boa pergunta, viu, o Fale Castro? Olha, a gente sabe que é lei. E eu vou lhe dizer por quê. Eu falei sobre a questão e a lei está bem aqui. Puxando aqui. Competências. Opa. Mas deixa eu falar sobre a competência aqui. Aqui foi já que veio. Competência e responsabilidade de dirigentes. A competência e responsabilidade dos dirigentes nos 3 níveis de governo estão estabelecidas na Constituição Federal, né, do Brasil,
de 1988, na Constituição Estaduais, o decreto do número 5.376, de 17 de fevereiro de 2005, e na Política Nacional de Defesa Civil. E cabe a municípios declarar a situação de emergência do estado de calamidade pública de acordo com os critérios estabelecidos pelo CONDEC, quando for o caso aplicar a lei orgânica dos municípios. Rodrigo, boa noite, meu irmão. Tá aqui falando novamente. Toda prefeitura deve ter um recurso guardado para qualquer anormalidade no município como um todo, ou não? Fale, por lei sim. Por lei sim. É para ter, principalmente Maranguape, que é um município serrano. Um município onde historicamente já houve catástrofes naturais que acabou vitimando pessoas. Há um recurso sim. A Defesa Civil ela é salvo resguardado com esses recursos de direito, com leis, para que essas pessoas, no momento de situação dessa, sejam atingidas diretamente, né, pela prefeitura em seu socorro. E, sendo bem sincero, eu sempre vi muita gente realmente pedindo ajuda para salvar as pessoas comuns, ONGs, associações, para essas pessoas que pedem, mas diretamente o prefeito e um número de um Pix pedindo, é a primeira vez e tinha que ser em Maranguape. E a lei realmente ela é responsável para que os municípios possam ter, porque existe sim realmente uma lei que protege e garante tais recursos para salvar ou socorrer e atender a população que sofre de calamidades diante dos fatos. Tem aqui a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece no capítulo 2, no título 3, artigo 21, inciso 18, que compete à União planejar e promover a defesa permanente com a calamidade pública, especialmente as secas e as inundações. E nela aqui, ela deixa bem claro, né, o regulamento no âmbito do SINDEC, que estados e municípios competem também a responsabilidade de resguardar essas pessoas em estado de calamidade, catástrofes naturais, está por lei. Então sim, existe sim, falo, recurso, e é para existir o recurso. E quando se decreta estado de calamidade, você pode fazer licitações, né? Ou melhor, fazer aquisições sem licitações. O prefeito disse que não, porque o dia está difícil, a gente tem que passar por os trâmites aí por causa da burocracia. Burocracia, para mim, é quando você, dentro da lei que lhe permite, você não faz. Ou alguém esqueceu aí dos kits médicos escolar, que também foi uma demora, e a desculpa era as danadas das licitações que tinham por aí. Já avisamos que a parede do açude da comissão da Jubaia está precisando de reparos. Ali uma tragédia anunciada já foi informada. Pronto, deixa eu falar o seguinte, ó. Aproveitando que eu peguei na página das mulheres maranguapenses, ela está dizendo assim, ó. Lamentável a situação de alguns maranguapenses estão passando devido às fortes chuvas na madrugada desta sexta-feira, deixando a comunidade alagada. Há relatos que um açude arrombou, que piorou a situação. Já havia muita reclamação sobre a estrutura do açude, estando comprometida e precisando de reparos. Mas infelizmente esperaram o pior acontecer para fazerem algo. A Prefeitura de Maranguape está com uma campanha para ajudar os maranguapenses que perderam roupas e objetos. Se puder ajudar, que a página está pedindo aí, vocês vão lá e entre em contato com o administrador da página Mulheres de Maranguape para ajudar as pessoas. Vamos juntar os dois ganchos aqui. Agora vamos falar sério, porque eu gosto de falar tecnicamente sério. Havia um açude. Há um açude na Jubaia. A gente viu a situação lá da parede. Mas aqui, aonde aconteceu toda a situação, havia uma barragem. Nós temos aqui uma Secretaria de Meio Ambiente, nós temos aqui a CENINFRA também, e a Defesa Civil. Para que é que serve essa galera toda? Para que é que serve essa galera toda? Para poder antecipar e evitar certos tipos de catástrofes, né, catástrofes que podem realmente de fato acontecer. Barragens de forma irregulares feitas, e eu soube que Jubaia tem umas lá, até obstruindo o fluxo natural do rio ou riacho.
E os donos dessas tais barragens que não estão dentro da lei, que provavelmente estão cometendo crimes ambientais, dizem que só vão derrubar se forem indenizadas. Eu quero saber de quem é o dono do rio, se é algo público ou se essas, barragens são de propriedade dessas pessoas, dizendo esse rio aqui é meu, mas a barragem é minha. É esse tipo de barragem que aconteceu aqui em cima, que houve essa catástrofe, essa calamidade, esse deslizamento de terra, essa inundação nas casas. E por incrível que pareça, ontem mesmo a CENIFRA disse que estaria com um programa CENIFRA nos bairros. Agora ela achou um bom motivo de estar nos bairros. Mas que fosse realmente antecipar a situação para que isso não pudesse acontecer, pessoal. O que faltou aí foi fiscalização. E quer ver que sempre as prefeituras, eu falei, de 74 para cá, nunca houve um projeto, investimento de infraestrutura. Nem na época que o PAC 1 e o PAC 2 foram liberados para cidades acima de 100 mil, Maranguape aproveitou para melhorar sua infraestrutura. E quando falo em infraestrutura, não é colocar piche no asfalto. É um sistema de drenagem, é um sistema de saneamento, é contenção de riachos, rios, é fiscalização de barragens, muitas vezes feita de forma irregular. Poderia ter sido evitado. O prefeito tem culpa dessa? O prefeito de agora só está vendo os problemas que é uma consequência de várias gestões que não tiveram cuidado. E ele está no meio, porque ele foi prefeito de 2013 a 2016. De 74 para cá, nunca se levou a sério fiscalização, infraestrutura. A prova é tão grande que a Secretaria do Meio Ambiente, 2 anos atrás, assinou que hoje é o atual vice-prefeito, a construção de um condomínio, chamado Condomínio Novo do Dagogo, sem o planejamento de infraestrutura de saneamento básico, impactando a rua do lado da Zelito Félix. E no debate eu tive o prazer de confrontar e ele acabou confirmando, sob pressão, porque estávamos em um debate, que ele assinou achando que estava certo, mas na verdade confirmando o erro. Foi feito sem uma infraestrutura correta, um estudo baseado. É assim que funciona Maranguape. É esse tipo. Nós tivemos alagamento aqui no Planalto dos Cajueiros, no Pátio Selvagem, Novo Maranguape e no Parque Santa Fé. Foi esses cantos que foram mais atingidos. E foi noticiado. Mas poderia ter sido evitado. Se desde 74, que foi a primeira catástrofe que nós tivemos de calamidade, que vitimou pessoas, se tivessem feito direito, hoje a gente seria um município mais preparado. E não adianta a prefeitura chorar que não tem dinheiro, porque foi decretado estado de calamidade, e é necessário que recursos do município estejam de prontidão a ajudar essas famílias que perderam suas coisas. E que as doações sejam feitas por pessoas que já têm essa sensibilidade. E que o prefeito quer pedir, não peça por ele em nome da prefeitura, mas sim coloque alguém que a prefeitura tem estrutura e dentro da lei a obrigação de atender. Estado de calamidade, recurso, defesa civil. O porquê que não pode? Ah, mas é porque... Prefeito, fez certo, tirou as pessoas, colocou num alojamento para que elas realmente tivessem onde dormir direito. Fez sistema de drenagem, tirar a água que estava na rua, a lama. Identificar quem foi o culpado, quem não fiscalizou essa barragem, quem não ouviu, cadê as denúncias? Já que foi denunciado, a própria página Mulheres Maranguapense informou. Será que foi preciso isso acontecer para poder ver que as nossas políticas públicas são falhas? Aonde estavam, não só dessa gestão, como de outras? Porque eu já falei que o prefeito só está vendo agora as consequências de vários erros de gestões passadas. De 74 para cá e sem nenhum tipo de fiscalização. Tanto por parte da Secretaria do Meio Ambiente, quanto da CENIFRA, da Defesa Civil, que você puder imaginar. Como deixam uma barragem arrombar
a tal ponto de prejudicar as pessoas, sendo que foi relatado que havia reclamações, como o caso que está acontecendo lá na Jubaia. Agora sim, Farley, se estiver me ouvindo, eles vão correr lá para a parede da Jubaia, porque a água está passando para um lado para o outro. Agora vão correr para ver onde é que está acontecendo. Agora a sorte é porque estamos no final do período chuvoso, mas digamos que ano que vem, Maranguape é uma região serrana que sempre tem fortes precipitações. O quadro chuvoso de Maranguape é intenso. Mas eu estou falando, e às vezes eu peço até desculpa porque eu estou um pouco nervoso. E eu não vou mentir, estou nervoso mesmo, porque eu queria fazer algo. Porque dentro que a lei lhe permite, de estado de calamidade, não havia necessidade do prefeito, primeiro, tirar fotos para mostrar que estava lá. Ele é o prefeito da cidade, ele não é o popstar, não. Não estamos em campanha, não, prefeito. Você foi olhar pessoas lá, pessoas que estavam em desespero, assustadas. Eu vi foto, meu irmão, pelo amor de Deus, quanto que Maranguape vai parar com essa polícia das fotos aqui? Achar que tá tudo bem? Vamos tirar foto, o prefeito tá lá, tá trabalhando. Tira foto do homem. Cada topada é um flash. E a live, cada vez que o senhor faz uma live, é uma pior do que a outra. Já falei que o senhor não precisa de opositores. O senhor consegue ser o senhor mesmo a oposição. Incrivelmente o senhor, por essa vontade de ser blogueiro, o senhor se perde nas suas lives e deixa brecha. Incompetente. Não havia essa necessidade mesmo de tudo isso. Estado de calamidade. O que nós podemos fazer? Da prefeitura. Quem quer ajudar, beleza. A prefeitura vai fazer a parte. Fulano, vá lá, converse com fulano, com as ONGs, instituições, pessoas assim desse tipo. Nós vamos poder estar lei, vamos ajudar quem precisa. Existe, eu sou resguardado pela lei. Vamos baixar um decreto de calamidade pública. Famílias foram desabrigadas. Por que isso não acontece constantemente em Maranguape? Nós tivemos um em 74, nós estamos em 2021. Imagine se todo ano tivesse, graças a Deus que não temos. Graças a Deus que não temos. Porque se tivéssemos, nós já estávamos numa situação complicada, que era todo ano a gente precisar ajudar alguém. Porque aqui a prefeitura, ela não consegue fazer aquilo que ela tem de responsabilidade. Prefeito, eu não acredito que o senhor falou aquilo na sua live. A gente tenta ajudar o senhor. Taca lá, vai lá, caneta lá, um decreto aqui. Vamos tentar ajudar as famílias. Vamos colocar elas aqui em abrigos. Depois eu quero o pessoal da CENINFRA lá. Eu quero o pessoal da Defesa Civil, Meio Ambiente. Eu quero saber o porquê que esse apelo que foi falado por moradores próximos dessa parede desse açude. Por quê? O que vai acontecer? Já pensou se tivesse algo pior? Nós não estamos querendo ver o prefeito fazer uma live para cada acontecimento, e às vezes desnecessário aqui em Maranguape, eu tirar foto. Alguém avisa ele que esse assessor que ele arrumou tá fazendo errado, irrita. Deixa eu ler aqui o comentário aqui, que o Deus passou tanto. O Flaviano aqui, né, nosso amigo Santiago, está dizendo: o prefeito que tem que ajudar o povo e não pedir, tirar quem tem e não tem, né? Aí vem pedir um Pix, como é que pede? Aí ele vai e esquece do cartão Amor e dos kits merenda escolar, né? O Farley, se acontecer na Jubaia, espero que isso não aconteça. A gente entra em uma ação contra a Prefeitura Municipal de Maranguape ou a gente vai para o Ministério Público Estadual ou Federal. Só que tem barragem dentro de rios na Jubaia, digo porque conheço, já foi falado. E eu quero saber onde é que proprietários têm o direito de obstruir o fluxo natural dos rios. Porque as únicas barragens que eu conheço dentro das normas do DENOX é do Itapeba Sul, Amanari, Penedo e acho que tem umas aí que eu estou me esquecendo, essas são as três principais, mas tem mais. A doutora Gleiciele, uma boa noite, bem-vinda, doutora Gleiciele, aqui.
Boa noite. Pois é, a prefeitura está com a campanha de arrecadação, né? Era para ter recurso próprio para situações assim. E pelo que vi, não tem. Até compartilhei a campanha da prefeitura nas redes sociais de mulheres maranguapenses. Mas espero que a prefeitura tire dos cofres públicos também para doar, já que a situação na maioria dos maranguapenses está difícil. Fale Castro, pessoal, com lama até o pescoço, dando parabéns para o prefeito. Um absurdo, um negócio desse. Não dê parabéns com uma situação dessa, pessoal. Pelo amor de Deus. Isso só aconteceu porque foi falha. E ele foi prefeito. De 2013 a 2016. E só não aconteceu isso porque no governo dele foi uma seca. Foi uma seca. Porque se tivesse sido uma enchente, já mostrou, né? Relaxe, né? A Gleiceia tá pedindo para eu relaxar. Relaxe. É normal ficar nervoso, a situação é revoltante. Tem gente, né? Fazendo campanha para a situação. Vereadores pedindo doação, fazendo selfie com a população. Mas o próprio bolso não sai nada. Do próprio bolso não sai nada. Gleiceia, eu vi, né, doutora? E assim, pessoal, eu sei que a gente reclama dos vereadores que são pouco ausentes, né? Mas também quero parabenizar a alguns vereadores que manifestaram numa situação dessa, né? Pouco ausente. Exatamente, né? E aí a gente nota que o lado da humanidade aqui, de alguns maranguapenses, falam muito alto e estão tentando ajudar, de fato. Mas uma situação dessa, um município desse, serrano, que não tem corpo de bombeiro aqui, pessoal. Nós já tivemos uma queda de uma estrutura de um prédio que as pessoas não sabiam de quem era a culpa, pessoal. Os órgãos públicos de fiscalização já existem para isso, para prevenir, antecipar acontecimentos assim. Aí eu digo para vocês que o ocorrido aconteceu no dia, 29 de abril de 1974. Chuvas fortes acabaram fazendo a serra deslizar, matando 3 pessoas que não foram encontradas. Naquela mesma data, daquele mesmo ano, era para ter sido feito, mesmo que não acontecesse, mas que esperasse, um tipo de secretaria especial ou de recurso para resguardar algo que viesse a acontecer e ajudar. Eu acho que naquela época as pessoas foram ajudadas. Mas diante de circunstâncias como estamos vivendo, principalmente dessa maluquice do tempo por causa do aquecimento global, e exemplos de outros municípios e outros estados, chuva, deslizamento, a prefeitura de Maranguape, ela acha que isso aqui nunca ia acontecer. E de fato só aconteceu aquilo porque havia uma barragem que foi alertado, havia reclamação, e a própria prefeitura, independente de qual gestão, todos eles têm culpa. Todos os ex-prefeitos têm culpa. Porque nunca se levou a sério os órgãos de fiscalização desse município. Nem corpo de bombeiro Maranguape tem. Por uma situação dessa. Ainda bem que Maracanã tem e é próximo. A Defesa Civil... bom, eu sabia que... Agora eu soube que tem a Defesa Civil no Maranguape. Apareceu porque desde a queda daquele... daquela academia, né? Aí se manifestaram. E hoje, de ontem para hoje, essa questão que aconteceu nesses bairros de Maranguape, o alagamento. Os vereadores de Maranguape não tinham aparecido até agora. Parece que pedindo para o povo que está lascado ajudar, brincadeira, negócio desse, né? Que o Fala está falando. Os vereadores ganham mais de 6 mil e vem querer pedir quem tem, que não tem, né? Olha, eu tiro pelo kit merenda escolar, pessoal. E o cartão Amor. Nós vamos tirar só por isso. Maranguape entrou em lockdown. Maranguape tem uma situação dificultosa em relação a alguns municípios, porque nós somos pobres, não tem renda, não tem emprego. E esses vereadores, eles não apareceram de fato. Então, não houve uma doação expressiva ou realmente algo confirmado.
de doação de seus salários ou algo do tipo para ajudar a população passando por uma dificuldade lutando contra o vírus em Maranguape, esteve nos noticiários como um município com um maior número de contaminados e também de mortos. Agora, por que Ciderlan? Estão tudo aparecendo. Eu espero que eles não façam como o prefeito, que no momento de um riacho ter rasgado ruas, invadido casas e deixado rastros e marcas de destruição, vá lá, filho de Deus, e tire uma foto. Porque se fizerem isso, o prefeito para mim já está numa situação complicada, porque quem se utiliza disso para se promover, que está mostrando que está ajudando, para mim não está realmente se importando com a população, com a dor da população. Você vai para algum tipo de acontecimento trágico desse, hoje não, porque realmente tá meio bagunçado, a galera vai para tirar selfie mesmo, tá bagunçado, tanto acidente quanto... Não, tem velório, o pessoal hoje estão aprontando mesmo. Mas você é uma autoridade pública, você é uma pessoa, mas você não está no seu momento de lazer. Quando aparece é para tirar foto, não mostrar... agora o prefeito está aqui. Eu sei aonde ele foi. Era um local carente, de povos carentes. E o povo realmente precisava de ser atendido. E ver o prefeito lá foi uma maravilha, mas ficava só entre eles. E prometer essa ajuda. A ajuda tem que vir. Dinheiro dos cofres públicos de Maranguape tem que aparecer para ajudar essas famílias. Estado de calamidade. Dentro da lei. Dá para você tirar dinheiro, fazer aquisições sem precisar de licitações. Cadê a Secretaria de Ação Social? Não tem dinheiro. Tem que estar indo dinheiro para o Maranguape. Já estão mais de 6 milhões já contabilizados do começo do ano para cá. Tá fazendo o quê? Mas a prefeitura não tem dinheiro e a gente tem que aparecer aqui pedindo doação e deixando o número do Pix. Tem que ser o prefeito? Tem que ser o prefeito? Para mostrar que a prefeitura não tem dinheiro ou não tem boa vontade de tirar o dinheiro e fazer uma ação? Ou vocês acham que no Rio de Janeiro, que acontece aquilo lá, todo prefeito lá e governador vai aparecer lá na sua live, doe aqui para nós? Tá claro, mas é de responsabilidade deles. Eles aceitam as doações vindo de outras pessoas. Mas eu tô te falando, é a primeira vez que eu vejo o pessoal aí ocupando noticiários de todos os tipos. Mas é a primeira vez que eu vi uma live de um prefeito, ele comunicando que tá precisando de ajuda e vai deixar o número do Pix para você depositar lá. Isso faz me entender, entendeu? Uma coisa, onde é que tá indo dinheiro pro Maranguape mesmo? Porque não tem para socorrer pessoas nesse exato momento, quando precisa. Olha, faltou realmente planejamento, fiscalização, cobrança de todos os ex-prefeitos. Porque essas coisas, elas não acontecem no mandato. Elas são coisas noticiadas a cada ano. Essa barragem, ela não ia rombar de um dia para a noite. Boa noite, Ilo Araújo. Bem-vindo, meu irmão. Ela deu sinais de que ia acontecer como o caso da Jubaia, já está dando sinal. Quando os moradores, a população fala, meu irmão, se mobilize. Todos os ex-prefeitos que passaram na gestão tiveram realmente a oportunidade de se antecipar de qualquer catástrofe natural. E que se resguardasse recurso para que quando chegasse um momento de calamidade, como aconteceu, que decreto fosse baixado e que o dinheiro viesse para socorrer a população que foi desabrigada devido à enchente. Está sendo ajudado pelo povo de Maranguape. Porque a prefeitura não tem dinheiro, porque o cara pediu aí dinheiro e está dando o número do Pix. O prefeito de Maranguape deve estar na Mundial, já está até passando Pix. Assim, o nosso amigo Fale Caixa está aqui falando. Olha, cara, eu acho que esse negócio vai rodar, viu? Eu nem sabia que prefeitura, porque a gente... Presta atenção, a gente tá falando em coisa que precisa ser fiscalizada, licitada, né? Etc. Eu não sabia que tinha um Pix. Primeira vez, nem sabia. Ou se é um Pix, pior ainda se for pessoal. Pior ainda se o Pix for pessoal, que não esteja atrelado a nada da prefeitura. Que aí a gente, né, a doutora Glicéria
nos orientar bem direitinho se isso é cabível, aceitável. Eu estou falando, olha só o prejuízo que tivemos, pessoal. Há muito tempo que nós não temos pessoas de fato preocupadas com o Maranguape. Os políticos maranguapenses não têm políticas públicas preventivas. Só agem depois que o pior acontece. É desse jeito aqui, só agem depois que acontece. Não entende nada de políticas públicas. Nem quem está no executivo e nem no legislativo. As políticas públicas, elas têm que vir para se antecipar de qualquer constrangimento, calamidade que possa ocorrer na população, no estado, no município, na União. Tu acha que o Brasil não está passando por uma calamidade pública? Por causa do vírus de um irresponsável que não levou a sério? É se antecipar, é fazer aquilo que você pode. Mas eu não sabia que Maranguape não havia, porque é uma região serrana. Eu não sabia que Maranguape não tinha uma política dessa. Algo que resguardasse um acontecimento em todo mundo. Quando faz seguro para, vamos dizer, quando faz seguro para carro, ou seguro para outra coisa, você faz se resguardando para quando aquilo acontecer e você não quer que aconteça. Mas quando você faz, é para se prevenir se algo vier a acontecer. Mas ninguém quer que aconteça, né? Mas você precisa ter, porque de seguro morreu de velho. Maranguape não tem. Maranguape não teve. Maranguape mostrou. E não aprendeu com o erro de 74, dia 29 de abril de 1974, quando ocorreu aquilo. E os outros prefeitos não enxergaram, como os vereadores, falta de projeto, que um dia poderia acontecer algo do tipo de novo no Maranguape. O ocorrido de hoje sirva de lição e aprendizado para que possa evitar outros acontecimentos iguais aos de hoje. Exatamente, Ilo. Maranguape não houve investimento em infraestrutura nenhuma. Tem canais aí entupidos, quebrados, a rua sem pavimentação, porque geralmente a gestão que tem aqui um vício horrível de passar piche dizendo que está pavimentando, e isso prejudica mais ainda porque evita a drenagem. Não há um sistema de saneamento básico na sede. A sede cresceu demais dos anos de 2000 para cá. Todos os nossos maranguapenses dos distritos migraram para a sede em busca de melhorias. E a cidade cresceu de forma desorganizada. E são essas pessoas e comunidades mais carentes e mais humildes que crescem de forma desorganizadas que são afetadas. Diga, se isso aconteceu no centro, e se tivesse acontecido, como não teria sido agido? Mas o que estranha é a falta de recurso de algo que era para existir. E de um prefeito, em seu momento de engrandecer, vai em rede social, mas para postar a danada da foto que alguém tirou ele abraçando o povo, pisando na lama, fazendo a danada da live pedindo lá o dinheiro e dando a conta do Pix. Antigamente nós tínhamos prefeitos mais sérios, não tínhamos? Porque eu nunca vi dos outros, ó, porque eu criticava, viu? As ações. Eu tenho crítica de Marcelo Silva, de Eduardo Gugel, né? Do Jorge Valentim, né? Depois o prefeito atual, que antes era prefeito, do Xerez, do prefeito de novo. Aí eu tenho crítica da galera da década de 80, dos prefeitos de 80, de 90. Os que salvam ainda são aquela galera de 50, de 70, onde foi que o Maranguape teve um crescimento. O restante é só crítica, meu irmão. Aí esse povo não aprende. A questão é porque tem muita gente trabalhando com casos que não tem menor capacidade de exercer, enquanto tem muitos profissionais sem trabalhar por perseguição política. É um outro problema que Maranguape tem aqui, né? Ah, não votou em fulano, então eu não quero. Se é concursado, votou em fulano, enche o saco até a pessoa perder a paciência. Para você ter a ideia, ainda tem pessoas sem luz e água encanada em Maranguape. Pessoas morando em ruas, sem saneamento básico, sem um mínimo existencial. Aí, aqui, a CF/88, né? Constituição Federal,
trata a dignidade de pessoas humanas como direito fundamental, mas a teoria está bem longe da prática, e se for aqui em Maranguape é que passa mesmo. Sério, eu acabei de falar que Maranguape foi contemplado na época do abençoado ex-prefeito Jorge Valentim pelos programas PAC 1 e PAC 2. Cidades acima de 100 mil habitantes para infraestrutura. Quando esse recurso veio, eu me lembro que ele asfaltou o centro de Maranguape. Aí pronto, começou a desgraça da política de asfalto no nosso município. Todo ano, num período de eleição, alguém passa piche nas ruas. Você sabe que isso prejudica a drenagem. Faz acumular a água, já que o município não tem saneamento básico. E aí eu me lembro mais ainda, Gleiciele, do programa Luz para Todos. E aí a gente também não foi contemplado porque tem distritos aí que o pessoal é no escuro. E aí também puxando para esse negócio, o Maranguape, como não gosta de não investir em infraestrutura, nós não temos condições de ter indústria porque nós não temos recurso hídrico. Nós não temos condições de ter indústria porque nós não temos recursos energéticos. Nós não temos uma subestação e mesmo com o fluxo de chuva que temos, nós não temos o recurso hídrico. Como é que empresas vêm se instalar aqui se não tem água e luz? Empresas consomem esses dois recursos de forma gigantesca. O consumo é alto e nós não temos. Problema de quê? Infraestrutura. De quem foi a culpa? Todos os ex-prefeitos, que nenhum se levantou depois que Maracanaú se emancipou. Em 83, nenhum correu atrás. Rapaz, vamos trazer uma subestação elétrica para Maranguape. Rapaz, vou fazer aqui uma barragem que tem capacidade de atender o consumo de Maranguape. E aí a gente ter também capacidade de atender empresas se vier se instalar, já que nós perdemos para Maracanaú. Nós não temos. Um projeto bacana de algum vereador aí. Algum vereador estava sabendo disso? Algum vereador conhece a história que ocorreu em 29 de abril de 1974 do deslizamento de terra que matou 13 pessoas? Que não se preocupou da gente ter dinheiro para uma emergência dessa, uma nova catástrofe dessa, caso viesse a acontecer, se prevenindo? Não. Não, a gente infelizmente não tem. Nós estamos agora vendo pessoas precisando de ajuda, que aconteceu, é lamentável. Me solidarizo com todas as famílias, mas mesmo nesse momento de dor, de dificuldade, sempre tem alguém tirando uma casquinha para dar aquela boa selfie. Ou fazer aquela live terrível. Esse deslizamento que você fala é o que teve no São João da Manari? Não, Gleiciele. Foi o que aconteceu no dia 29 de abril de 1974 e nós chegamos já no São João da Manari. Que foi uma chuva muito pesada em todo canto. Ele aqui ocorreu na descida da Serra da Guabiraba, pegando aqui na Preguiça. Aqui matou 13 pessoas sobrevivendo e o corpo de bombeiros encontrou um pé e uma mão. Mas nesse mesmo ano ocorreu esse deslizamento do São João da Manari, se eu não me engano, e lá no Itapeva Sul, principalmente no Rato, na serra do lado do Gigantão, que é de frente pro Rato, meu pai me mostrou as pedras que tinham sido deslizadas, né, por causa da forte chuva. Então realmente o que mais impactou foi aqui no centro, Gleiciele. Doutora Gleiciele, advogada aqui cativa nas nossas lives. Por causa disso que aconteceu. Não é a primeira vez que isso acontece em Maranguape. Aqui na sede é a segunda. Foi a segunda vez que aconteceu. Eu li isso no começo da live e que tinha acontecido, né? E já está com 47 anos isso ocorrido. Então, isso mostra que de 74 para cá não houve preocupação. Aconteceu, pronto, não acontece mais não, tenta sorte. É o que me deixa entender. Não tem aqui um estudo pluviômetro aqui de saber as precipitações, o impacto, a defesa civil se antecipar, a CEINFRA aqui em local preparar, estruturar para que isso não venha a acontecer, a Secretaria de Ação Social, Defesa e Ação Social, né? Outros órgãos
A gente nota que as pessoas que são postas nesses cargos, elas não estão à altura dos cargos, que aonde eram para ser encontradas e dar soluções são perdidas. E a gente tem aí, infelizmente, isso acontecido, mas mais infelizmente é a postura de certos políticos no momento desse. Um absurdo Maranguape não ter dinheiro para ajudar. E se tem, por que pede? Deixe que as doações venham de forma voluntária. E que a ação dentro da lei, do decreto de calamidade, de catástrofes naturais, sejam feitas pela prefeitura nos trâmites da lei, que baixados os decretos possam dispor de recursos, aquisições e licitações para atender de forma emergencial a população. Eu queria que cada prefeito desse município, antes de se candidatar, pudesse ler um pouco e entender a responsabilidade do cargo, das dificuldades que podem ocorrer no governo. Dentro de um ano de pandemia, não precisávamos ter mais esse problema. Em Maranguape, de janeiro para cá, só consegue levar os seus problemas na velha boa barriga. Porque a demora do kit merenda escolar é uma delas. A demora da liberação do cartão Amor é outra delas. Prefeito quer fazer uma ação boa, libera o cartão Amor agora para essas pessoas que foram prejudicadas, que estão sem onde dormir, que tiveram seus pertences destruídos pela chuva. Esse é o momento do senhor se agradecer agora. Libera o cartão Amor para quem realmente precisa, porque aprovado na Câmara já está. E é bom que compartilhe para chegar a ele, porque nós estamos falando de pessoas que realmente precisam, que estão precisando, já que a demora dos kits de merenda escolar foi uma das maiores críticas que você sofreu. Agora, libera o cartão Amor para quem realmente precisa, tenta ajudar de toda forma. Nossa, que triste, sinto muito pelos familiares das vítimas. Isso no Manari, em São João, não me engano, também teve vítimas, casos de desabuso, são histórias que eu escuto também no Itapaiabuçu, Rato, desse deslizamento. Perdão, pessoal, tô tão nervoso que eu tô enganchando a palavra deslizamento. Não é porque eu tenho dificuldade de falar a palavra, não, porque é uma palavra que a gente mal usa realmente, e devido a toda essa circunstância, desse nervosismo, dessa satisfação, dessa raiva disso tudo, né? E a gente entende aí, se coloca no lugar das pessoas, tem empatia do que está acontecendo. Pois, Gleice, dessa mesma forma também aconteceu lá no Itapaiabuçu, não também Itapaiabuçu, porque a maioria é Rato e Serra do Lajeiro. Quando eu falo Itapaiabuçu é porque eu gosto de juntar tudo aquilo, porque para mim tudo é um só. Mas na verdade foi lá no desci da Serra do Lajeiro pro Rato, né? Até eu gosto de achar para mim que é um só, porque eu fui criado nos dois, mas mesmo assim o povo não gosta. Itapaiabuçu e Rato e Serra, todo mundo lá no seu quadrado. Não é para ser assim. Então a gente tem realmente agora um novo episódio, e infelizmente trágico, porque pessoas, graças a Deus, não perderam vida, mas perderam seus pertences, numa dificuldade financeira e econômica que o país vem passando, e o município pior, para pessoas com baixa renda adquirir esses bens que foram com maior esforço na vida deles, não é fácil para qualquer um. E você esperar a resposta do poder público em cima disso, acredito que o prefeito ele vai ter aí mais sensibilidade, e como o decreto foi aí, eu espero que tenha sido baixado, que recursos possam ser direcionados, que eu acredito que deve ter algum cantinho que tem dinheiro, chefe de né, lá do gabinete ou qualquer outra secretaria que pode disponibilizar para atender, até porque a Secretaria de Infraestrutura é responsável por isso, a Secretaria do Meio Ambiente é responsável por isso, a Secretaria, se tiver de Ação Social também disso, muitas coisas envolvidas podem realmente de fato ajudar. Quando você quer botar as pessoas competentes, se organizar e a resposta ser rápida, porque agora aí tem que ser rápido. Não é questão de licitação para kit merenda escolar ou aprovação da Câmara do Cartão Amor. É uma situação de calamidade. Uma situação de calamidade. Eu acredito que as coisas agora aí vai começar a rolar. E um conselho de amigo. Feito. Pare com as certas fotos meio constrangedoras e tenta primeiro, antes de entrar numa live para falar uma coisa, pense antes de falar, porque tem certas lives do senhor que faz a gente ficar um pouquinho chateado. Tipo aquela que o senhor falou que a prefeitura não tinha responsabilidade de ser babá de ninguém, que você se cuidasse, né? Como se as pessoas que precisam sair para trabalhar, né? Que precisam mesmo, saíam de casa atrás do coronavírus porque queriam.
Tá, eu sei que tem uns no meio aí abençoados que não escutam, né, as coisas, alguns negacionistas, alguns aventureiros, mas boa parte da população que sai precisa buscar o pão de cada dia. Então a prefeitura de fato sim tem responsabilidade para a população. E é uma imensa babá para cuidar. Então tá a hora da prefeitura mostrar que é babá para o povo que está desabrigado. Eu já falei, é a hora de liberar o cartão Amor para quem realmente precisa e foi aí atingida por isso. Não foi aprovado na Câmara, meu irmão? O que tá precisando? Pois é, pessoal, eu agradeço a participação de todos aqui. Eu estou triste e chateado por ter acontecido e você vê que nessas horas o município ele tem dificuldade de ajudar. Eu já disse que a culpa é de todos os prefeitos de 74 para cá, devido a esse acontecimento que houve lá, né? Nunca tiveram ou levaram a sério as fiscalizações para isso acontecer, porque sabe que o Maranguape, por ser uma cidade serrana, aqui há um desmatamento gigantesco aqui, né? Então as pessoas não sabem realmente aqui como lidar com a proteção ambiental. Tem desmatamento na serra, tem desmatamento nos serrotes, e isso proporciona isso, né? Catástrofes, enxurradas, porque você vai destruindo a natureza. E aqui não tem conservação ambiental. Tinha a história do ex-prefeito Marcelo Silva plantar uma árvorezinha, mas de fato, para aqueles agricultores que desmatam serrotes e serra para plantar, eles não são orientados. Eu digo isso porque meu pai fazia muito. Eu falava para ele que nós estávamos degradando o meio ambiente, que ia ocorrer uma erosão. Eu estava estudando e meu pai olhou para mim e disse: mas meu filho, nós vamos plantar onde? E eu até entendia. Mas aí o que a gente destrói, a natureza vem e cobre depois. A barragem que foi arrombada e caiu para dentro, ela com certeza não foi bem fiscalizada. Quando foi solicitada para que tivesse uma vistoria, não levaram a sério, estava comprometendo algum tipo de fluxo e no final das contas foi a população que pagou o pato sem ter nada a ver. Assim como aconteceu com o nosso amigo Santiago falou, de barragens feitas no rio da Jubaia para cima, como propriedade sua, impossibilitando o fluxo natural do rio. E as pessoas, como é que se vira para ter água? Sendo que as barragens nem públicas são, tem cerca para evitar que vocês entrem. A Secretaria do Estado, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, sabe dessas barragens lá da Jubaia? Ah não, para tirar lá tem que ser denizado. Quem é que vai denizar algo público, meu irmão? Tu pode ser multado na besteira que tu fez. Tu cortou o fluxo natural de um rio. Isso tem na Jubaia. Quando me falaram isso, meu irmão, isso aí é multa, não dá indenização não. Você cortou o fluxo natural de um rio, prejudicando a população. E a segurança dessa barragem? São várias barragens que estavam lá em cima que o Santiago falou. Vai que uma começa a estourar, empurrando uma para dentro da outra. Quem é que vai ser prejudicado? A população. Será que no Maranguape precisa a gente ficar reclamando aquilo que é óbvio do poder público em fazer e não fazem? E empurra com a barriga e faz vista grossa e deixa pra lá? Tá aí o que aconteceu. Dispensa de licitação, né, para auxiliar nos desabrigados devido à situação extraordinária, porque ainda estamos em tempo de chuva. A doutora Gleiciela está falando. Olha, eu gosto de muito me apoiar dentro das leis aquilo que eu quero falar, como eu trouxe para vocês os artigos de decreto de calamidade. A doutora Gleiciela já aproveitou o momento exato para endossar e falar sobre essa situação. Tinha falado mais cedo com um amigo que me deu a resposta sobre isso. A atitude do prefeito, em vez dele pedir uma doação via Pix, ele pudesse já chamar o pessoal, decretar estado de calamidade, falar a situação e juntar todos os órgãos responsáveis e aí começar a agir. Parece que depois ele foi até para Fortaleza, isso fala lá na live dele. Então, você está entendendo? Agora o que me deixa mais chateado é essa história aqui no Maranguape que foi criada, que cada topada aqui é um flash, uma selfie, uma live de quem realmente foi eleito para trabalhar. É live de todo jeito. Eu já falei inúmeras vezes, o prefeito não precisa de oposição, ele mesmo consegue sua oposição. Que em suas lives a gente consegue extrair algumas pérolas que não eram para ser ditas por alguém que se vendeu como uma pessoa experiente, né? Mais vivida, mais conhecedora, mais preparada. Vamos aí, né? Fazer o que, né? É por isso que o Maranguape não vai pra frente.
Bom, a doutora Gleiciele compartilhou lá na página Mulheres Maranguapenses. Tem outras páginas aí, tem alguns vereadores, graças a Deus, se manifestaram pedindo doações. A própria prefeitura, que não era, mas já está aí pedindo também, que ajude também, pelo amor de Deus, tá? Que tem aí condições de fazer, que eu acredito, que é para ter dinheiro. Outras pessoas de bom coração que possam ajudar essas famílias. Somos um município tão carente, pobre industrialmente, economicamente. A situação que hoje algumas famílias de Maranguape se encontram é de revoltar. Hoje praticamente eu fiz a live todinha engolindo as palavras e controlando-me para não exacerbar, porque é chato isso. É muito chato você tentar se controlar o que você... Eu queria fazer alguma coisa porque eu sei como posso fazer. Mas eu não sou o danado que está lá com a caneta da mão ou os vereadores que estão lá nos representando. Cabe só aqui a gente desabafar, reclamar, e eu digo que desde 74, cara, ainda vou saber quem era o prefeito de 74, esse abençoado aqui, para depois eu postar. De 74 a 2021, nenhum prefeito se preocupou com isso. Mesmo com essa catástrofe que ocorreu em 29 de abril de 1974, que resultou de várias casas derrubadas e 13 pessoas mortas. Graças a Deus que nessa nós não tivemos maranguapenses, né, ceifados. Graças a Deus. Mas é preciso agora que os órgãos competentes estejam de prontidão, e eu ainda estou querendo entender por que Maranguape não tem corpo de bombeiro. Não tem. Uma cidade serrana, cheia de perigo. Pode ocorrer um deslizamento ou então algo do tipo. Aí não, o município tem, o vizinho, nem precisa aqui. Com uma população de 130 mil habitantes. É difícil ter aqui uma unidade do Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil mais atuante. A Secretaria de Meio Ambiente com projetos para a conservação do meio ambiente, para evitar esses acontecimentos, que isso é consequência disso. A barragem é uma, as secretarias STD ou então a ação social para estar de prontidão caso viesse ter uma outra calamidade, se tiver de prontidão. É tipo um seguro, meu irmão, tu faz, mas tu não quer que aconteça, mas tu só faz para se prevenir que se um dia vier a acontecer. É igual plano de saúde. Quem faz plano de saúde quer ficar doente? Não, mas tu precisa. Então pronto, cara, é a mesma coisa. Então, esse era o recado, pessoal. Eu agradeço muito a participação de todo mundo. E a gente vai acompanhar aí para ver o pessoal aí sendo ajudado. As páginas que estão aí pedindo ajuda, fazendo alguma coisa para essas famílias, ajudem, né? São pessoas realmente que precisam, e a gente vai torcer que daqui para frente os nossos representantes levem a sério mais, né, os cargos que estão ocupando. Porque isso aí, meu filho, é passageiro. Daqui a um tempo estamos com novas eleições e a gente não vai esquecer o que aconteceu ou está acontecendo. Mas eu me despeço, galera. Valeu, uma boa noite. A gente se encontra numa próxima. Foi um prazer. Todos se cuidem e vamos ajudar quem precisa, viu?